Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vou repetir, Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça e vamos à presença do Eterno, daquele que sonda mente e coração, aquele que nos conhece de uma forma integral. Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele conhece o nosso pensamento antes mesmo que esse pensamento aconteça. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Amado Senhor, seja para sempre bendito o Teu nome. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. E no Senhor nós esperamos. E nos quedamos diante da majestade divina, diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, reconhecemos a nossa fragilidade. Somos seres humanos tão limitados pelo tempo, limitados pelo espaço, seres humanos fragilizados pelo pecado, pelas enfermidades físicas também. E a minha oração, ó Deus, é que neste momento, cada pessoa que está conectado em oração contigo, confesse o seu pecado pessoal, confesse a sua fraqueza, confesse seus pensamentos que são contrários à vontade do Senhor. E todos nós afirmemos que o Senhor é Deus, Deus Todo-Poderoso, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que está com as rédeas da história em suas mãos. Ó Deus, precisamos de Ti, carecemos de Ti. Acorde a nossa vida, socorre, Senhor, a nossa vida. Vem estar conosco, ó Deus. Descortina a nossa mente, a nossa visão, a nossa alma.
a fim de que venhamos a compreender a tua vontade e vivermos neste mundo para o louvor do teu nome. E agora, ó Deus, usa a tua palavra para continuar falando com o teu povo, a começar pela minha vida, pela vida dos que aqui estão. Que o Senhor use a palavra, e essa palavra traga encorajamento, mas também confissão sincera diante do Senhor. É assim que oramos, agradecidos, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta neste capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo faz algumas exortações, exortando a igreja a viver uma vida de santidade, a viver uma vida separada, uma vida no altar de Deus. E também Paulo ensina que a nossa palavra, aquilo que nós proferimos, a nossa fala seja uma fala que edifica. A partir do verso 25, e aí eu quero comentar um pouquinho a respeito desses versos, até o verso 32, e depois voltar para o verso 29. A partir do verso 25, deste capítulo 4, Paulo faz uma listagem de virtudes cristãs, que são, meus amados irmãos, sinais de vida e saúde espiritual nas pessoas regeneradas, nas pessoas salvas, nas pessoas em cujas vidas o Espírito Santo habita, pessoas que foram transformadas pelo poder do Senhor, pelo poder do Salvador Jesus. E o trecho está cheio de preciosos conselhos, conselhos que são relevantes, que são pertinentes, que são importantes para a minha vida e para a sua vida. E são importantes porque eles fazem referência à vida prática. Não há nada aqui utópico. É algo que faz parte da vida prática de toda pessoa que está em Cristo, de toda pessoa que é crente, de toda pessoa cuja o Espírito Santo está dentro de sua alma, está no seu coração, o seu corpo sendo o templo do Espírito Santo. Se você olhar para o verso 25, Paulo começa dizendo à igreja: por isso deixando a mentira. Paulo orienta o crente a abandonar a mentira e falar a verdade. O que é que a gente espera de uma pessoa que está em Cristo Jesus? De uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa crente? É que essa pessoa fale sempre a verdade, mesmo que essa verdade venha lhe custar algo muito caro. Não importa o preço a pagar, não importa a circunstância. Uma pessoa que está em Cristo precisa sempre falar a verdade. Então Paulo orienta o crente a largar a mentira, a abandonar a mentira. Nós não podemos jamais aceitar que um cristão, sendo cristão, nascido de novo, ainda minta, ainda consiga mentir.
Outro fato importante que Paulo menciona no verso 26. Paulo diz que o crente não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. É verdade que eu posso me irar. É verdade que você pode se irar. E nós nos iramos muitas vezes. Não há problema nenhum. A ira faz parte da vida humana. Todavia, eu não posso permitir que o sol se ponha sobre a minha ira. Eu não posso permitir jamais que a ira faça morada definitiva no meu coração. Se você, meu irmão, olhar para o Salmo 4, verso 4, o salmista escreveu: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. Meu irmão, se você se irou durante o dia, o texto nos ensina que quando você estiver no seu quarto, você se livre imediatamente daquela ira. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Outra coisa importante que Paulo menciona está no verso 27. Paulo diz que o cristão jamais pode oferecer lugar ao diabo. O crente não pode dar lugar ao diabo. Nunca esqueça, meu irmão, o diabo vive ao nosso derredor. E o diabo é um inimigo muito inteligente. Não se engane, meu irmão. O diabo é sagaz, ele é matreiro, ele é inteligente. Ele vive ao nosso derredor esperando tão somente uma oportunidade para mexer com a nossa vida. Por esta razão, Paulo dá esse conselho à igreja: não deis lugar ao diabo. Não ofereça nenhum tipo de oportunidade ao inimigo. Não ofereça nenhum espaço ao inimigo. Paulo está falando de vida santa. Paulo está exortando a igreja a viver de forma santa. E o viver de maneira agradável a Deus impõe sobre o crente essa responsabilidade de não oferecer nenhuma oportunidade ao diabo. Eu preciso oferecer sempre a minha vida a Deus. Eu preciso sempre oferecer ao Senhor o meu coração, a minha mente, os meus lábios, todo o meu ser oferecido a Deus. Nada ao diabo, nada ao inimigo. Outro fato importante está no verso 28. Paulo aqui fala de pelo menos 2 ou 3 coisas. Aquele que furtava, não furte mais. Não é? Crente, nem passa pela cabeça do crente a ideia do furto. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. E o crente, como trabalhador, ele tem que ser o melhor trabalhador. O crente, como empregador, precisa ser o melhor empregador. Justo, consciente, coerente com a sua fé, com aquilo que estuda na palavra de Deus. Prática da honestidade e trabalho duro. A igreja sempre viveu dessa forma, praticando a honestidade e trabalhando duro, e trabalhando para a glória de Deus. Afinal, meus amados irmãos, tudo o que nós fazemos é oferecido a Deus. O nosso trabalho é algo que nós fazemos dando glória a Deus, trabalhando duro e louvando o nome do Senhor. Sabe a coisa que mais deixa triste o coração de Deus? É um cristão que tem o seu trabalho e fala mal do seu trabalho. E de repente aquela pessoa pediu tanto um trabalho,
pediu um espaço no mercado de trabalho, conseguiu o trabalho e de repente começa a questionar aquilo que Deus deu. Seja o que for, meu amado irmão, seja o trabalho que for, louve a Deus, glorifique a Deus. O Senhor deu esse trabalho como presente à sua vida. Se você olhar para o verso 30, o que diz o verso 30? Que o crente não pode deixar triste o Espírito Santo com práticas carnais. Eu não posso ter na minha vida práticas carnais, porque se eu as tiver, o Espírito Santo que está dentro de mim, que mora na minha vida, ele fica triste. Nunca esqueça, meu irmão, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento. E ele fica triste quando eu pratico aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, quando pratico atos carnais. Está escrito exatamente no verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo selou a minha vida e a sua vida. E quando eu exorcizo da minha vida, verso 31 nos diz isso, quando eu consigo exorcizar da minha vida amargura, cólera, ira, blasfêmia, malícia, né? A malícia é a habilidade de enganar. A habilidade que uma pessoa tem para enganar, uma pessoa matreira. Então Paulo diz que a malícia não faz parte da vida de um cristão. Se é malicioso, o Espírito Santo está triste. A malícia deixa triste o Espírito Santo do Senhor. No verso 32, Paulo diz: antes, sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos ou compadecidos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui está o caminho traçado pelo apóstolo, o caminho da santidade, o caminho no qual eu e você devemos andar. É o caminho da santidade, é o caminho que agrada a Deus, é o caminho que louva o nome do Senhor, é o caminho que glorifica o nome eterno de Deus. Agora voltemos para o verso 29, meu irmão, que é exatamente o verso no qual nós vamos dedicar um pouquinho de atenção. No verso 29, Paulo nos manda avaliar as palavras que proferimos. Avaliar aquilo que nós falamos, avaliar a nossa fala. Paulo diz no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu irmão que está em casa. A você, minha irmã que está em casa. Olhe bem para mim. E escute com atenção. As palavras. E não estou aqui pensando naquelas palavras que alguém já disse no passado, palavra tem poder. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Mas deixe-me dizer algo importante a você, meu irmão, importante a você, minha irmã. As palavras podem mostrar até que ponto uma pessoa está envolvida com a pessoa de Jesus. É você conversando com ela, é você ouvindo aquela pessoa que você vai descobrir até que ponto aquela vida está envolvida com a pessoa de Jesus. Outro fato, as palavras revelam
até que ponto a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, a sua fala é algo que acalma a tempestade de um coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, quando fala, a pessoa escuta. A sua palavra traz tranquilidade e edificação. Portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai falar exatamente da abundância espiritual que existe em sua alma. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo, a minha boca vai declinar coisas boas, palavras boas, palavras que honram ao Senhor nosso Deus. Agora, meu irmão, a palavra sem tempero, sem o tempero espiritual, fere, constrange e envergonha. Sabem por quê? Porque a palavra destemperada demonstra o espírito do mundo. O espírito que está aí solto no mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E a igreja anda na contramão do mundo. A nossa cosmovisão é completamente diferente. Portanto, a minha palavra, ela precisa estar temperada. Daí a exortação paulina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para Calvino, palavra torpe é tudo aquilo que provoca excitamento erótico, que costuma infeccionar a mente humana com a luxúria. Fecha aspas. É isso que Calvino entende a respeito da palavra torpe. É aquilo que vai infeccionar a mente humana. A linguagem do crente é mudada quando Jesus faz parte de sua vida. Do crente real, do crente nascido de novo. E eu sempre faço questão de usar a palavra crente nascido de novo. Eu gosto de usar exatamente essa frase para diferenciar daquele que é simplesmente religioso ou um frequentador de uma igreja qualquer, de uma denominação qualquer. A linguagem do crente é mudada para ser fonte de edificação. Deus, quando mudou a minha vida, Ele mudou também a minha linguagem. Quando Jesus entrou no meu coração, Ele mudou também a minha linguagem. Eu não poderia continuar com a velha linguagem do velho homem, da velha vida, da vida antiga. A minha linguagem agora é outra. A partir do momento que eu entendi a mensagem da cruz, a partir do momento que o Senhor entrou na minha vida, a minha linguagem mudou completamente. Portanto, a linguagem do crente é mudada para ser fonte de edificação. Se você olhar para Colossenses capítulo 4, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 4. O apóstolo Paulo, no verso 6, escreveu: a vossa palavra. Ele está falando para crentes. Ele está falando para a igreja de Colossos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. É interessante que Paulo usa aqui a figura do sal, que no passado distante era muito importante para preservar a comida, a carne e também para dar sabor. Agora, se você usar o sal em demasia, a comida se estraga, do mesmo jeito. Se você não usar sal, a comida se estraga. Naquela época, a comida se estragava.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Então, meu amado irmão, o fruto podre da linguagem deve desaparecer na vida do eleito do Senhor. Esse fruto podre da linguagem precisa desaparecer completamente da vida daquela pessoa alcançada pela graça, que está no caminho do Senhor, está caminhando para a eternidade, está caminhando para o céu. No livro Avalie Sua Vida sob a Perspectiva de Deus, o autor diz que podemos avaliar se as nossas palavras edificam ou não. E faz algumas perguntas. E eu olhei aquelas perguntas, são perguntas importantes, são pertinentes, e essas perguntas sinalizarão se as nossas palavras são relevantes, são importantes, são cristãs ou não. E eu gostaria de declinar essas perguntas que estavam lá no livro. E é claro, mudei algumas coisas, acrescentei algumas coisas para nesta manhã transmitir para o seu coração e a começar pelo meu coração. Primeiro, quantas vezes o Espírito leva você a falar com alguém ou guia você a pronunciar palavras de bênção? Se a sua vida está cheia do Espírito, se a sua vida está cheia da plenitude do Espírito Santo de Deus, se você não deixa triste o Espírito Santo do Senhor, quando você fala, a sua fala é bênção. A sua fala é diferente. Agora deixe-me dizer algo importante. O que você é se revela constantemente pelo que você fala. É interessante como a nossa palavra descobre a nossa alma, põe a descoberto a nossa vida, põe a descoberta o nosso coração. Se você é uma bênção nas mãos de Jesus, se você é uma bênção nas mãos do Senhor, será também uma bênção para os outros. Eu conheço muita gente assim, e tenho certeza absoluta que você conhece muita gente assim. Eu posso me lembrar aqui de diversas pessoas que abençoaram muito a minha vida, usando a fala, falando comigo, trazendo edificação à minha vida. Aquela vida abençoada edificou o meu coração, edificou a minha vida cristã. A palavra do Senhor nos diz assim: sê tu uma bênção. Uma palavra que Deus dirigiu a Abraão: sê tu uma bênção. E esta palavra é também dirigida à sua vida, é dirigida à sua família, é dirigida à minha vida. Sê tu uma bênção. Você tem abençoado, meu irmão, outras vidas com a sua palavra? Observe o texto de Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, para edificar, para construir, para levantar. Eu não estou aqui falando de palavras que a gente encontra em alguns livros de autoajuda. Eu não menciono isso, não me refiro a isso. Eu falo de algo que vem de Deus. Eu falo de algo que vem da palavra. Eu falo de algo que vem do trono da graça, que chega ao seu coração, e você transmite essa palavra e alcança outra vida, alcança outro coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade,
e assim transmita graça aos que ouvem. Você pode ser um agente de mudança. Você pode transmitir graça. Se a sua vida recebeu a graça de Deus, se você tem dentro de si a pessoa do Espírito Santo, você evidentemente pode transmitir graça àquele que escuta a sua voz. Então, meu amado irmão, abençoe com suas palavras. Sê tu uma bênção. Quantas vezes o Espírito leva você a falar com alguém, ou guia você a pronunciar palavras de bênção? De repente Deus coloca no seu coração a vida de uma pessoa, e você procura aquela pessoa. Você não sabe nem o que vai dizer. E quando você está diante daquela vida, daquela pessoa carente, daquela pessoa que precisa ouvir uma boa palavra de consolo, o Senhor vai exatamente usar você. Segunda coisa que o autor do livro colocou: até que ponto, em termos de porcentagem, suas palavras são amorosas, úteis, encorajadoras para outros? Se você avaliar sua vida sob a perspectiva de Deus, como diz o autor daquele livro, até que ponto, em termos de porcentagem, suas palavras são amorosas, são úteis, elas encorajam outras vidas? Faça uma análise. Eu fico encantado, meus irmãos, quando olho para Deuteronômio 32. Moisés, de forma magistral, escreveu um cântico. E ele escreveu da seguinte forma, uma poesia lindíssima: goteje a minha doutrina. Aí eu lembro de uma goteira. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água para a erva. É assim que eu preciso usar a palavra. Moisés, ele usou a palavra para abençoar. A doutrina, a palavra de Moisés, orvalhada pela graça que emanava do trono do Altíssimo, abençoou e continua abençoando a tantos quantos leem seus escritos. Continua abençoando, abençoando a minha vida e abençoando a sua vida, meu irmão. Abençoando sua vida, minha irmã, abençoando a sua família. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco para a relva, para a grama, e como gotas de água sobre a erva. Deixe-me aplicar. Nossas palavras, a minha palavra, a sua palavra, aquilo que eu digo, aquilo que você diz, nossas palavras devem ser bálsamo suave. Bálsamo suave, conforme a necessidade de cada alma que sofre com as agruras da vida. Já imaginou, meu irmão, você sendo canal de bênção de Deus? Você acalmando uma mente confusa, você acalmando um coração que está revolto, um coração que está melancólico, triste, você sendo usado nas mãos do Senhor, saindo de sua boca algo acalentador, saindo dos seus lábios algo que vai trazer alívio à alma ferida pela vida.
aquela alma que sofre dores e dores de parto. Você destilando a palavra como orvalho, que vai abençoar aquela vida, abençoar de uma forma indelével aquele coração para a glória de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra destemperada, e sim a palavra que transmita a graça de Deus aos que ouvem. A palavra que transmite a graça do Senhor àquele que ouve. Meu amado irmão, ame e encoraje os seus irmãos em Cristo usando o dom da palavra. Todo mundo recebeu do Senhor o dom da palavra. Você fala, você pode abençoar, você está em Cristo, você é nova criatura, o Espírito Santo mora em você. Use a palavra para abençoar em nome de Jesus. Uma terceira pergunta: que porcentagem? E aí é importante demais. Que porcentagem dos seus comentários sobre outras pessoas é positiva e apreciativa em lugar de negativa? Vou repetir. Que porcentagem dos comentários que você faz sobre outra pessoa, esse comentário é positivo? É apreciativo ou é negativo? E eu quero chamar a sua atenção para Colossenses 4:6 de novo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Meu querido irmão, devemos usar nossa boca, a nossa língua. E é interessante que Tiago dedicou um capítulo inteiro para falar sobre o poder da língua. Um capítulo inteiro, o capítulo 3 do livro de Tiago é dedicado à língua, como usá-la e como não usá-la. Portanto, eu e você devemos usar a boca para a edificação de muitas vidas que se aproximam de nós. Você já imaginou uma pessoa que se aproxima de você esperando ouvir algo alentador e de repente você começa a depreciar a vida de uma pessoa, de um colega de trabalho, de uma pessoa da própria igreja, do seu pastor? Já imaginou isso, meu irmão? Que coisa triste, como o Espírito Santo do Senhor vai ficar triste dentro de você. Meu querido, você pode se lamentar muitas vezes por ter pronunciado uma palavra negativa ou indelicada, mas nunca por ter pronunciado uma palavra apreciativa ou bondosa. Talvez você fique assim. Se você foi duro, uma crítica maldosa, uma crítica maliciosa. A crítica maldosa, ela é terrível, ela destrói, ela tira o brilho de uma vida, ela tira o brilho dos olhos de uma pessoa. A crítica maldosa é pecaminosa, ela, na verdade, procede do inimigo. Infelizmente, quantas pessoas que estão em Cristo, e digo com muita tristeza, usa a sua língua de forma depreciativa. Nunca usa a língua de forma positiva, mas sempre de forma negativa em muitas situações da vida. Mais adiante vai lamentar, mais adiante vai chorar, mais adiante vai chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, me perdoe, aquelas palavras foram palavras destemperadas, eu não poderia ter falado aquilo, eu não poderia ter usado a minha língua daquela forma. Eu te pertenço, eu sou do Senhor, eu sou crente em Jesus, e como crente eu preciso usar a língua para a glória do teu nome. Quando você usa a língua dessa forma, você nunca, meu irmão,
vai se arrepender. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Espírito Santo vai continuar usando a sua vida, usando a sua fala para abençoar e edificar aqueles que cercam você. Aqueles que estão no seu dia a dia. A começar pela sua casa. A começar pela vida de sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Você edificando, você levando palavra de encorajamento. Palavras abençoadoras para o louvor de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Que o seu comentário sobre os outros seja sempre apreciativo. Nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de tanto choro, de tanta desesperança, de tantas palavras negativas, a gente não sabe a quem mais escutar. Você use a sua língua para abençoar, use a sua língua para levar uma mensagem apreciativa, uma mensagem sempre boa, agradável para a glória do Senhor. Em quarto lugar, meu irmão, em que porcentagem das suas conversas mais longas você introduz uma referência a Jesus, à bondade divina, à Bíblia? É interessante como uma pessoa que está em Cristo perde tantas oportunidades. Nas conversas mais longas, nunca introduz uma referência à pessoa de Jesus. Se a pessoa está na academia, parece que se sente envergonhada ou diminuída se introduzir uma fala que apresenta a pessoa de Jesus, que fala a respeito da bondade de Deus, que fala a respeito da graça divina, que fala a respeito do poder de Deus, que fala a respeito da preciosa palavra de Deus. Não perca nenhuma oportunidade, meu irmão. Não deixe passar em brancas nuvens a oportunidade que Deus está dando a você nas suas conversas mais longas, para falar de Jesus, para falar da cruz, para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mundo precisa ouvir isso. Seus amigos precisam ouvir essa verdade. Não importa se alguém vai zombar, não importa se alguém vai criticar a sua vida, criticar a sua fala, não importa se alguém vai dizer a você: olha, isso é fanatismo religioso. Nós amamos a Jesus acima de tudo. Não é fanatismo, é amor à pessoa de Jesus, é amor à bondade divina, é amor à palavra de Deus, e também sendo misericordioso para com o outro, apresentando essa pessoa maravilhosa de Jesus. Tem gente que conversa horas a fio e nunca menciona a pessoa de Jesus. Falo de crente, falo de gente que frequenta a igreja, de gente que é membro da igreja. Durante horas a fio fala a respeito de tudo, do clube do coração, da situação política, da pandemia, fala da economia, fala das conquistas, fala da profissão, fala da esposa, dos amigos, todavia nunca menciona a pessoa de Jesus. A palavra de Deus ensina que devemos aproveitar as oportunidades para falarmos do Senhor Jesus e de sua bondade. Olhe para a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo diz no verso de número 5, aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades.
Sexta-feira, acho que foi a sexta-feira da semana passada, alguém citou o reverendo Clóvis. À época ele estava pastoreando no Recife, hoje está na cidade de São Paulo. Ele entrou num táxi e disse: me leve para o céu. Lá no Recife também tem o alto do céu. Me leve para o céu. O taxista disse: para onde? Para o céu. Eu não consegui entender. O senhor vai para onde? Eu quero que o senhor me leve para o céu. Como eu vou levar o senhor para o céu? E o reverendo Clóvis aproveitou e disse: o senhor não sabe como vai para o céu? E aí apresentou a pessoa de Jesus. Ele aproveitou a oportunidade. Eu me lembro de outro homem de Deus, eu li a respeito dele, e ele tinha feito um pacto com Deus, e nesse pacto com o Senhor, ele disse: Senhor, diariamente eu vou falar de Jesus a pelo menos uma pessoa todo dia. Eu vou usar a minha língua para falar de Jesus, do amor de Deus, da graça de Deus. E um dia, ele já estava acomodado no seu quarto, já estava deitado, chovia muito, e de repente aquele homem lembrou: hoje, durante todo o dia inteiro, eu não falei de Jesus a ninguém. Trocou de roupa, vestiu outra roupa, tirou a roupa de dormir, vestiu a outra roupa, e foi para a porta de casa. Abriu a porta, chovia muito, e ele viu um homem debaixo de uma marquise, sem guarda-chuva. E ele correu para lá, disse: eu posso dar uma carona a você? E ele disse: olha, como um guarda-chuva faz falta numa hora como esta. Numa hora de muita chuva, um guarda-chuva faz falta. E como faz falta a alma de uma pessoa que não tem um guarda-chuva para proteger a sua vida do inferno. E aí ele aproveitou e falou de Jesus. Apresentou o caminho que é Jesus, apresentou a verdade que é Jesus. Você precisa desse guarda-chuva espiritual. Eu estou dando a você um guarda-chuva para protegê-lo da chuva que cai, torrencial. Mas você precisa de um guarda-chuva para a sua alma. E somente Jesus pode oferecer a você essa segurança. Meu amado irmão, as testemunhas de Jesus, não é testemunha de Jeová não, testemunhas de Cristo, não podem silenciar de forma nenhuma, pois as pedras clamarão, e as vidas continuarão desesperadas, caminhando pela vida fora, sem Jesus, sem perdão, sem salvação, caminhando a passos largos para a perdição eterna. Se você não falar, você sabe disso, o Senhor vai cobrar o sangue dessas vidas de mim e de você, porque você não falou do amor de Deus, você não falou da pessoa bendita de Jesus. Nas nossas conversas falemos de Jesus, falemos do Evangelho, falemos da graça aos que nos ouvem. Introduza qualquer situação, você pode introduzir a pessoa de Jesus. Em qualquer conversa você pode falar sobre a bondade divina, sobre a Bíblia, sobre o caminho que é Jesus, falar sobre a verdade absoluta que é Jesus. Não tenha medo. Desate os seus lábios, dizia uma música antiga, e fale de Cristo. Embaixadores de Sião, se não estou enganado. Desate os lábios e fale de Cristo. Em quinto e último lugar, meu irmão, o tempo está indo embora. Em quinto lugar, as suas conversas revelam você como uma pessoa agradável e sociável, ou desagradável e antissocial. Você é uma pessoa agradável para conviver? Uma pessoa sociável? Ou você é uma pessoa
desagradável, antissocial, e faz questão de ser desagradável e antissocial. Meu querido irmão, as suas conversas revelam você como uma pessoa cordial, que constantemente dispensa bênção a outra vida? Ou como uma pessoa que espalha tristeza e desequilíbrio emocional, afastando a todos do seu convívio? Tem gente assim. Infelizmente tem gente assim, que afasta todos do seu convívio social. É uma pessoa desagradável. É uma pessoa que não pode conviver em sociedade. É uma pessoa antissocial. A nossa conversa, sendo guiada pelo Espírito Santo, cura os quebrantados de coração. Se a minha vida é guiada pelo Espírito, se a minha vida está cheia do Espírito Santo, se eu tenho a plenitude do Espírito Santo, meu querido irmão, essa conversa guiada pelo Espírito cura os quebrantados de coração, proclama libertação aos cativos, põe em liberdade os algemados, consola os que choram, transforma angústia em louvor, derrama óleo de alegria em vez de pranto e transforma cinzas em coroa. A sua fala é dessa forma? A sua vida é tão usada por Deus que o Espírito Santo a usa para levar cura aos quebrantados de coração? Num momento como este, de sofrimento, de dor, meu querido irmão, use as redes sociais para abençoar, curando almas. Aqueles que estão algemados, consolar os que choram. Aqueles que estão cativos, que eles recebam a liberdade que Cristo oferece. Que a sua voz, ou aquilo que você digita, seja algo que leva alegria em vez de pranto e transforma cinza em coroa. Que a sua vida seja usada dessa forma, meu irmão. O Espírito Santo tome a sua vida de uma forma poderosíssima e você seja vaso de bênção para a glória de Deus. Uma pessoa, uma vida realmente nascida de novo e comprometida com Jesus, suas conversas revelam uma pessoa extremamente agradável. Como é bom a gente estar perto de uma pessoa que é extremamente agradável. Como traz paz à nossa vida, consolo à nossa alma. Como traz alegria à nossa vida. Como traz prazer à nossa vida. Porque a sua conversa, ou suas conversas, revelam uma pessoa conciliadora, uma pessoa aglutinadora. É uma pessoa que junta, não separa. É uma pessoa que está sempre juntando. Nunca usa a divisão. Não divide. Ele junta, multiplica, soma, aglutina para o louvor de Deus, para a glória do Senhor nosso Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que espalha cordialidade e bênçãos. Cordialidade e bênçãos. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: meus irmãos, que as nossas conversas sejam de fato edificantes, animadoras, cheias de fé e esperança. O mundo está precisando, o Brasil está precisando, Maceió está precisando, o estado de Alagoas está precisando de palavras animadoras, cheias de fé, cheias de esperança. O mundo está precisando. O nosso país está precisando. As pessoas esperam da igreja. As pessoas esperam dos filhos de Deus palavras temperadas com sal. O mundo está precisando disso.
A sociedade está precisando exatamente disso. O Senhor e Salvador Jesus, Ele espera que a nossa linguagem seja fonte de edificação para as pessoas que vivem à nossa volta. Palavras de edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você edifica aquele que escuta você. Você edifica a sua família. Você edifica pessoas que precisam ouvir algo que traga esperança, que traga alegria, que traga conforto para a alma. Assim o Senhor nos abençoe. E o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Amém.